Boa tarde, meu nome é Karine e hoje eu vou falar sobre exame físico obstétrico. Para começar, é importante falar sobre exame físico obstétrico, né? Porque todo médico generalista pressupõe que tem que saber fazer um pré-natal de baixo risco. E o exame físico obstétrico bem feito, né, ajuda muito na procura de sinais clínicos de algumas patologias, tanto maternas quanto fetais. Então, é de suma importância esse assunto, né, dentro da graduação. Começando, então, o exame físico na gestante, ele tem uma parte mais geral, né, que faz parte da semiologia normal que a gente já conhece. Lembrando que nessa parte do exame físico geral está sempre atento à pressão arterial, ao peso e à presença de edema, né, que podem ser indicativos aí de uma pré-eclâmpsia, por exemplo, e a gestante ter que ir para um pré-natal de alto risco. Então, sempre fazer o exame físico geral também muito bem feito. E a aula de hoje é sobre o exame físico obstétrico, propriamente dito, certo? Que vai envolver inspeção, palpação abdominal e a medição da altura uterina e a ausculta dos batimentos cardiofetais. Então, para começar, né, ali no primeiro momento, você vai colocar a gestante na maca em posição de decúbito dorsal. E é sempre bom lembrar que a maneira correta de se deitar a gestante na maca, justamente ela senta primeiro, deita de lado, depois que ela vira para cima, né? Não deitar logo assim, porque aquilo força muito a região abdominal. Então, sempre ensinar, né, orientar a forma correta. Depois disso, lembrar de estar sempre também orientando e conversando com a gestante, falando sobre o que você vai fazer, né? No momento que você for palpar, que você for aferir, no momento da ausculta, vai sempre falando ali o que você está fazendo para ela, né? Conversando com ela, de forma que ela se sinta à vontade naquele momento, né? Que é um momento íntimo. Principalmente quando você vai palpar a síntese pública, fossa ilíaca, né? Que é mais embaixo. Então, tá sempre explicando, ter sempre essa comunicação ativa durante o exame físico. Que pra gente pode ser já normal, já tá acostumado, mas pra a paciente, né, é um momento íntimo. Então, quando você for despir a região abdominal, avisar, pedir licença, ter todo esse cuidado é muito importante para a relação médico-paciente, certo? E para a humanização do pré-natal. Então, você vai começar ali o exame físico na inspeção da região abdominal. E aí, nesse momento, você vê alterações na coloração da pele, você vê presença de cicatrizes, você pode até perceber um volume abdominal muito aumentado, né? E suspeitar de um aumento da tensão abdominal, uma distensão, que pode ser indicativo de polidrâmico, por exemplo, e a percepção daquela linha negra, né, estrias, presença de estrias, essas alterações. Às vezes a gestante apareceu alguma mancha, ela está em dúvida, não sabe se é normal, se não é. Então esse é o momento também de você explicar ali, né, por exemplo, certas alterações que são fisiológicas. E estar atento a detalhes, né, que podem indicar alguma coisa estranha, alguma patologia. No segundo momento, você vai começar a palpar o abdômen, né, da gestante. E aí, nesse momento, você pode perceber, né, mesmo se ali está uma tensão aumentada, se está muito distendido, se você acha que tem muito líquido, se você acha que tem pouco líquido. No polidrâmico, geralmente, fica muito tenso o abdômen, você não consegue palpar direito a região uterina, as partes fetais. No oligodrâmio, ao contrário disso, já está muito fácil fazer essa palpação. Então, tá sempre atendendo esses detalhes. E aí, você vai começar a fazer as manobras de Leopold. Lembrando que as manobras de Leopold, elas são mais interessantes e mais fáceis de serem feitas a partir do terceiro trimestre da gestação. E elas acontecem em 4 tempos. No primeiro tempo, você vai palpar o fundo uterino com as duas mãos, utilizando a região da fossa coital. Nesse momento, você consegue ter uma noção da situação fetal, né? Se é uma situação longitudinal, se é uma situação transversa. Depois, no segundo segundo tempo das manobras de Leopold, você vai começar a descer
com essa mesma região das mãos, procurando o dorso fetal. Sempre importante, né, uma dica, você fixar uma das mãos com essa região e com a outra você utilizar as polpas digitais para procurar ali, né, se você está no dorso, se você está no, nos membros, né, daquele feto, né, se ele tiver, por exemplo, numa situação longitudinal, se ele estiver numa situação transversa, nesse momento você vai palpar ou polo cefálico ou polo pélvico. Então, a sequência das manobras de Leopold são muito importantes, porque no primeiro momento você viu a situação, agora você está procurando o dorso, e é justamente essa a importância dessas manobras, né? Você conseguir ter uma noção da estática fetal. Então, você fixou uma das mãos, procurou ali com a outra, aí você acha, aqui estou no dorso, aí você fixa essa e com a outra você faz a mesma coisa. Se estiver nos membros, aí você confirma, né? Geralmente é importante nesse momento também você perguntar para a mãe onde é que ela sente mais movimento, em qual lado do abdômen ela sente mais movimento, porque aí se ela sentir mais movimento, né, do lado direito, do lado esquerdo provavelmente é onde está o dorso, ou o contrário, entendeu? O dorso vai estar no lado oposto, aonde ela sente mais movimento, né? Sem falar que também perguntar sobre essa questão dos movimentos é muito importante para ter uma noção da vitalidade fetal. É uma mãe que já está ali no seu terceiro trimestre, né, e não sente muito, não sente o feto mexer e tal, já é um sinalzinho de alerta, né, para pesquisar mais, examinar mais sobre a vitalidade fetal. E aí nesse momento, né, depois assim, só um adendo, vocês vão aprender depois o negócio do mobilograma, né, que ela vai fazer em casa, para ter uma noção, acompanhar bem esses movimentos fetais. Então, voltando, você fez ali o segundo tempo da manobra de Leopold procurando o dorso, e aí o terceiro momento, você vai com a mão em pinça, lá um pouco acima da sífise púbica, tentar mover aquela região. Se o polo cefálico estiver ali, né, o feto vai estar em apresentação cefálica, e aí fica mais fácil esse momento, né, mas nem sempre vai ser o polo cefálico. E aí, nesse momento, você consegue ver a insinuação, mais ou menos, do feto, né, o grau de mobilidade. Se você tentou mexer e está muito fixo, provavelmente já está insinuado. Se você mexeu e você mobilizou aquela região e ela também movimentou, é porque provavelmente não está insinuado ainda. E o quarto e último momento da manobra de Leopold, você vai com as duas mãos também ali na fossa ilíaca, tentar, né, palpar ali a região da escava, certo? Também para você ter uma noção do grau de insinuação daquele feto, né? Na escava, que já é uma região mais abaixo da sífise púbica. Bom, aí nesse terceiro momento do exame físico-obstétrico, você vai fazer justamente a mensuração da altura uterina, agora, né? E aí você tem que lembrar, né, que é importante ali pedir licença, porque nesse momento você vai palpar a sífise púbica da paciente, né, onde você vai fixar a extremidade com 0 centímetros da fita métrica e dessa forma, né, com uma mão, e aí com a outra mão você vem com a fita métrica, né, e com essa região palpando o fundo uterino, que você já vai saber mais ou menos onde está, né, porque você acabou de fazer as manobras de Leopold. E aí, ali, né, você consegue ver qual é a altura de fundo uterino naquele momento. Sempre lembrar que existe uma relação, né, da altura do fundo uterino com a idade gestacional. O útero ele só vai sair da região pélvica para a região abdominal a partir da 12ª semana. Então, até isso, você não consegue fazer mensuração de altura de fundo uterino. Tem que ser pelo menos a partir da 12ª semana, que ainda é meio difícil. Então, ali na 14ª, 15ª, talvez você já consiga fazer. Ele atinge o fundo uterino, atinge a cicatriz umbilical por volta da 20ª semana. E a partir da 20ª semana existe uma relação,
né, da altura do fundo uterino com a idade gestacional, né, de igualdade. 21 centímetros, 21 semanas, 22 centímetros, né, aproximadamente, né, uma relação. E depois de você fazer essa aferição, né, você vai colocar no gráfico que existe, né, que relaciona justamente a idade gestacional com a altura do fundo uterino. E aí nesse gráfico existe o percentil 10, 50 e 90. Entre o 10 e o 90 é o normal, é o esperado, né, de altura de fundo uterino para aquela idade gestacional. Então, nesse momento, você vê se está adequado. Ou se tiver maior, né, você pode suspeitar de uma macrosomia, de uma gestação gemelar, de um polidrâmio, ou a data da última menstruação estava errada, né, que é uma possibilidade, acontece. E aí, por isso que aquela relação está dando maior do que o esperado. Ou se tiver menor do que o esperado, pode ser um oligodrâmio, uma restrição do crescimento intrauterino, certo? E também sempre lembrar da possibilidade da data da última menstruação estar errada. Então, na sua investigação, né, sempre lembrar dessa possibilidade, certo? Porque é um dado muito teórico, muito subjetivo. Então, sempre lembrar disso. E aí, né, se tiver adequado, ok, continua acompanhando ali, né, no gráfico, na próxima consulta, vai sempre marcando, pontuando aquela altura de fundo uterino, né, sempre lembrando de relacionar com a idade gestacional. E aí, passando para o próximo momento, você vai fazer a ausculta dos batimentos cardiofetais. Só lembrando que na técnica da mensuração da altura uterina, você tem que lembrar, né, da possível dextroversão uterina e aí você talvez tenha que corrigir. Lembrar também de pedir para a paciente esvaziar a bexiga, né, se ela tiver vontade de ir no banheiro. E aí, passando agora de verdade para a ausculta dos batimentos cardiofetais, né, lembrar que é muito importante para você ter uma noção da vitalidade fetal ali naquele momento. É possível realizar essa ausculta com o sonar a partir da 12ª semana de gestação, e se for com o estetoscópio de pinar, só a partir lá da 20ª semana da gestação. É muito difícil, né, você ter só esse estetoscópio de pinal hoje em dia, mas é possível, né, dependendo do local que você esteja atendendo. O sonar, ele é o mais utilizado. E aí, como é que você vai utilizar o sonar, né? O paciente permanece decúbito dorsal, com o abdômen descoberto, você já vai ter palpado o abdômen, já vai saber aonde está o dorso fetal, que é justamente naquela região que você vai colocar o sonar. Passa o gel antes no abdômen e coloca o sonar ali, certo? Para procurar os batimentos cardiofetais. Na prática, você aprende melhor a fazer isso, mas tem que ter cuidado porque você pode estar escutando o barulho do batimento no cordão. Então, você vê na prática que a escuta correta, o som ele é mais limpo, certo? Ele é um som mais, assim, mais limpo mesmo, assim, de se escutar, mais alto, certo? E aí você vai contar aquela frequência cardíaca por 1 minuto. Pega um relógio, precisa de um relógio, né? Ou um relógio de pulso, ou um relógio de parede, e durante 1 minuto você conta, né? Quantos batimentos tiveram naquele intervalo de tempo. E aí o normal, né, o esperado é estar entre 120 e 160. Algumas referências falam de 110 a 160, mas é mais ou menos por essa linha, certo? E aí, se você não conseguir achar os batimentos cardiofetais, já deve proceder para uma investigação, né, sobre provável morte, né, fetal, ou se tiver com acelerado ou tiver com bradiarritmia, você vai investigar isso também, né? Então já é possível identificar alguma alteração, certo? Nesse momento também. E aí, só para finalizar, né, depois de você ter feito o exame físico obstétrico, é possível haver a necessidade de fazer o exame físico ginecológico, né, exame das mamas, o espéculo, o toque, certo? Que vai ser avaliado também. Só para fechar essa ideia do exame físico na gestante. Espero que tenha dado para
entender, né, a explicação de uma maneira didática, que é um tempo curto para falar sobre isso tudo, mas agradeço a oportunidade de estar participando do processo seletivo e feliz Páscoa!